Olá pessoal, estamos aqui no segundo vídeo, continuando o tema dos relacionamentos abusivos, das disputas de poder, porque todo relacionamento, todas as famílias, as pessoas acabam aprendendo a ganhar energia através de um determinado comportamento, tá? Nós já falamos de vários comportamentos, do distanciamento, do crítico, enfim, do que quer agradar sempre. E continuando um pouco mais esse assunto, vamos falar do culpado. Existe aquele tipo que assume a ideia de culpa perante tudo e todos. Sabe aquela pessoa que está o tempo todo se desculpando? Ela chega lá e desculpa, boa tarde, tudo bem? Ela vai tomar um café, desculpa, nossa, sabe, não quero incomodar e tal. Aquela pessoa que, se acontece alguma coisa no meio do caminho, qualquer coisa que não foi ela que criou, que foi casual, ela fala: ai, desculpa, puxa vida, eu devia ter percebido antes. Nossa, desculpa porque eu falhei. Nesse momento, essa pessoa está ganhando toda a energia das pessoas em volta e a admiração, porque se sentir culpado, nossa, é um negócio que confunde-se com responsabilidade, com maturidade, e não tem nada disso. Não tem nada a ver, não. Até porque esse tipo que se faz culpado demais, ele é um manipulador. Porque ele pode, por exemplo, pedir desculpa por tudo, com todo aquele jeitinho, com toda aquela forma de parecer assim, humilde, muito humilde, meio inferior até. Depois, com muito jeitinho, ele chega para o outro e ele cobra: olha, mas eu fiz, sabe? Desculpa, mas você nem percebeu. Sabe, daquela base do jeitinho, da manipulação, da dondoquice, né? A pessoa acaba ganhando a energia do outro, a pessoa acaba sugando e acaba retendo a atenção, né? Querendo ser o foco da atenção. Tudo isso, gente, serve para quê? Para suprir as carências emocionais. Então é o que eu sempre falo, nossas crenças, aquilo que nós introjetamos, os mecanismos de sobrevivência que nós aprendemos a ter. E se sentir culpado é um mecanismo de sobrevivência que a pessoa aprendeu lá atrás, tá? Então, para apaziguar a raiva dela, o desconforto dela perante certos comportamentos dos pais, do núcleo primário, ela assumiu a ideia de culpa por conta do medo do abandono. É interessante isso, e aí eu recomendo o livro Em Busca da Cura Emocional para você entender melhor como funciona isso no nosso inconsciente, né? As crenças que nós absorvemos em função da educação, do nosso inconsciente coletivo, de todas as informações que nós trazemos e introjetamos e que formatam a nossa personalidade, tirando o ser real, né? Impedindo que nós sejamos reais, naturais. E é isso que o processo de autoconhecimento vai acabar ajudando, que a pessoa se encontre nessa essência verdadeira que ela é. Todos somos seres únicos. Continuando aqui, tem aquele outro tipo. Sabe aquela pessoa que quer agradar demais, gentil demais, legal demais? Sabe aquela pessoa que chega, ela precisa passar a mão em você? Ai, como você tá lindo. Ai, que roupa linda. Sabe? E fica o tempo todo, passa a mão no cabelo, porque ai, que corte de cabelo lindo. Ai, que cor legal. Quer dizer, a pessoa precisa chegar junto, ela precisa elogiar, ela precisa fazer você se sentir o máximo, ou melhor, ou mais perfeito, ou mais lindo, e com isso ela suga a sua energia. Esse tipo, gente, é um vampiro de primeira ordem. Energeticamente é como se ele chegasse, acoplasse as ventosinhas na sua aura e sugasse com canudinho a energia para ele. Então, quando você tem um tipo desse por perto, não deixa chegar perto. Sabe? Seja até um pouco rígido às vezes, coloque limites bem claros, não deixa a pessoa chegar junto demais, não deixa agradar demais, porque isso vai custar caro nos relacionamentos, principalmente. Nos relacionamentos também
tem aquelas dores, né, terríveis dentro do processo de traição. E no processo de traição, é interessante que quem trai costuma culpar a pessoa. Ela não assume, imagina, eu traí porque você não fez isso, aquilo, aquilo, porque você não me agradou, porque você falhou. É interessante como quem trai, né, quem tem os casos aí, costumam se desculpar, achando que eles não fizeram nada de grave e colocam a culpa no outro. Esse tipo, gente, é um tipo realmente problemático, porque ele cresceu aprendendo a ter pontos de referência externos, onde a pessoa também aprendeu como uma defesa emocional a não assumir a responsabilidade. Então ele é também um carente emocional, um tipo de carente emocional, tá? Onde ele não assume. Então tudo que ele faz, ele joga a culpa no outro. Sabe, tipo, a pessoa esbarra na pia e quebra o copo. Ela poderia dizer, puxa, eu não percebi o copo, ou eu fui desastrado. Não, ela vai dizer também, olha onde você colocou o copo, quer dizer, a culpa é do outro. O outro que colocou o copo no lugar errado. Então ele sempre vai colocar no outro uma responsabilidade. Sabe? Por exemplo, a pessoa espera que você dê toda a atenção para ela. E você não dá, por alguma razão. Existem até alguns exemplos que são tristes de ver, mas eu vou citar. Por exemplo, um casal onde um é assim, tá? E eles têm um filho. O que vai acontecer? A mãe começa a se dedicar mais a quem? Ao bebê. Razões óbvias, né? Entra aí o marido e fala: olha como você me trata. Eu não sou mais importante nesta casa. Sabe, tudo agora é ele, tudo é o bebê. O cara começa a competir com o próprio filho. Ele se afasta da mulher afetivamente, ele é nesse momento que ele até acaba arranjando um amante, um caso, ele bota a culpa na mulher, como se ela fosse a culpada do comportamento dele. Então, gente, fiquem espertos, porque tem pessoas que são assim. Elas fazem você se sentir um lixo totalmente errado por conta do comportamento dela, porque ela não assume a responsabilidade. Olha que coisa mais pesada, né? E esse tipo, a gente pode até confundir com um tipo de personalidade bastante pesada, que é o narcisista. O narcisista, ele costuma, e é um relacionamento abusivo, onde existe um narcisista, mas, como eu sempre falo, vamos sempre lembrar que é 50% de responsabilidade para cada lado. Eu já trabalhei com pessoas que estavam casadas há 30 e poucos anos com um narcisista. Por que que ela topou? Existem outros casos onde a pessoa ficou 20 e poucos anos casada com um alcoólatra agressivo que batia nela e ela ficou. Sabe por que que ela ficou? Então veja, tem os dois lados, existe uma responsabilidade grandiosa daquele que suporta. E aí entram conceitos espíritas, sabe, dizendo, o casamento é para sempre, é karma, a gente tem que aguentar. Não é, não é, não. Existe uma colocação no Espiritismo que eu acho interessante, quer dizer, olha, nós combinamos de trazer certos espíritos para cá, a gente encontra aquele pai, aquela mãe, a gente combinou antes, enfim, e traz os filhos para cá. O karma acabou aí. Ficar num relacionamento abusivo, ficar num relacionamento que se tornou agressivo, violento, sem graça, onde as pessoas não se comunicam, onde elas não se encontram, gente, não tem nada a ver com a religião. Tem a ver com o livre-arbítrio, tem que a ver com a neurose, com a dependência emocional, e isso já é um problema para mim, né? Para a psicologia, que vai ter que cuidar, e o fulano que vai fazer um bom processo de autoconhecimento para ele fazer a felicidade dele, para ele se encontrar, sair de um relacionamento abusivo ruim. Aqui entra um detalhe importante que eu queria deixar bem claro. As pessoas que se separam, às vezes elas ficam pensando nos momentos bons do relacionamento. Vão parar, né?
Esse é o ideal que estava na sua cabeça do relacionamento. A gente meio que casa com o ideal, eu já falei isso, e aí porque o ideal não se concretizou, lá no fundo você se culpa, você se sente fracassado, e aí você tem saudades de um ideal. Olha que interessante, e vai lembrar daqueles momentos lá, né, lá atrás, onde era bom. Mas a gente precisa lembrar que o relacionamento acaba porque ele não está bom, porque ele é ruim. E aí, as pessoas ainda sofrem pensando no outro ou na outra que vem em seguida, com aquela pessoa que a gente se separou. Olha, que coisa mais depreciativa, não é? Você conheceu aquela pessoa, você sabe que ele é ruim, que tem um comportamento abusivo, que é tirano, de repente você está preocupado com a outra, que ele vai seduzir, e aí indiretamente você se deprecia, achando que você não foi boa o suficiente para manter o relacionamento. Gente, temos assunto aqui para muitos vídeos. E eu gostaria, assim, que dentro do que nós falamos, tanto no primeiro como nesse segundo vídeo sobre relacionamentos abusivos, você tiver dúvidas, se você tiver alguma pergunta, faça, deixe seu comentário, divulgue, porque eu acho que esse assunto precisa ser muito divulgado para as pessoas pararem de achar que elas têm que suportar relacionamentos ruins. Então, voltando ao narcisista, é aquela pessoa que tudo tem que ser feito do jeito dela, para ela, sabe? Que só olha para ela. O outro é um mero detalhe. Ele vem lá em último lugar. E a pessoa aguenta, ela vai suportando, ela vai ficando e ela vai se culpando, sabe, lá no inconsciente, colocando assim para ela mesma: a culpa é minha, eu devia ser melhor, eu devia ser mais perfeita, eu devia adivinhar, sabe, coisas do tipo. E ainda se culpando e assumindo uma responsabilidade pela neura do outro. O narcisista é uma personalidade doentia, tá? Eu não quero criticar aqui, depreciar não, mas sempre vamos deixar bem claro que esses comportamentos são doentios. Eles podem ser curados? É claro que sim, mas a pessoa precisa querer, tá? Então não adianta você falar para o narcisista que ele é narcisista e para ele procurar uma terapia, que ele não vai, porque ele não se reconhece. O narcisista, aquela pessoa que acha que o outro tem que viver para ela e que só tem que agradá-la e ela é a pessoa mais importante da vida da outra pessoa, esse tipo, só depois de muito sofrimento e de muitas perdas ao longo do tempo, é que ele vai, talvez, quem sabe, começar a pensar em se ajudar, em procurar ajuda terapêutica para perceber que ele é o problema. Eu já trabalhei com narcisistas que depois do 7º relacionamento, né, olha que interessante, ele veio para a terapia porque ele queria entender por que é que ele era rejeitado. Porque ele era tão legal, quer dizer, ele tinha uma ideia diferente. Ele colocava o defeito nas outras pessoas, né, das outras mulheres, apesar dos pesares. E teve um caso muito interessante. Esse sujeito estava no 7º casamento e ele veio reclamar que o relacionamento não estava legal. E falou muito da pessoa com a qual ele estava. Eu pedi, assim, que se ela topasse, ela pudesse vir fazer uma sessão. E ela veio. E aí ela falou muito das verdades do comportamento dele. Ele não aceitou nada. E na hora que eu joguei essa responsabilidade para ele, ele ficou muito bravo. Ele ficou muito bravo e ele tomou uma postura muito agressiva. Ele literalmente levantou, botou o dedo na minha cara e disse que eu estava totalmente errada e que ele ia me dedar para o conselho de psicologia. Bom, aí eu levantei, né? Falei: o senhor vai sentar agora e vai me ouvir. Aí eu falei um monte para ele e deixei ele à vontade para fazer o que ele quisesse, mas eu coloquei e deixei bem claro que o problema não eram as outras mulheres, né? E nem
No caso, a sétima mulher, que o problema era ele. Aí ele foi encolhendo na cadeira como uma criança, sabe? E ele ficou muito sem graça. E aí quem continuou a terapia foi ela. Ele nunca mais apareceu, tá? Eles continuaram o relacionamento porque ele ficou muito sem graça e a partir daí ele começou a ouvi-la. Eu achei bacana isso. Apesar dele não ter feito uma terapia, aquela situação, né, meio esquisita, quase de uma briga, o colocou no lugar. E a partir daí ele começou a olhar para outra pessoa. É como se ele tivesse aberto o, o escudo, sabe? A guarda dele para deixar o outro entrar. E foi muito legal, porque através dela, ela foi orientada de como lidar para ajudá-lo naquilo que ele estava aberto e de modo que ela pudesse continuar se respeitando, é claro, né? Porque a ideia não é ficar se doando para o outro para ajudar o outro, ok? Ajudar é refletir, não é fazer o papel do outro. Então aqui entramos no aspecto da autorresponsabilidade. Não terceirize isso. E também não é para você pegar a responsabilidade do outro. Cada coisa no seu lugar, de acordo com a sua idade. Você quer ter um filho com autoconfiança? Não faça para ele o que ele já sabe, certo? Conforme ele vai aprendendo, você vai deixando que ele mesmo conduza, que ele mesmo faça, que ele mesmo tente. Então, no quesito relacionamentos, eu sugiro que vocês possam ler o livro O Porquê Sofremos Tanto, que fala muito das dores afetivas, tá? Traição, perda de entes queridos, um monte de... até a coisa de estupros, né? Na infância, vários casos onde há violência doméstica. Então, o livro Porque Sofremos Tanto, ele aborda bastante esses aspectos, é um livro bastante interessante. O Relacionamentos Positivos, que fala muito da dependência emocional, tá? Que a gente precisa crescer e amadurecer para realmente ter um relacionamento maduro e saber dialogar. Então, nesse livro, o Relacionamentos Positivos, eu abordo muito esse lance do diálogo, que é você comunicar o que você sente de maneira clara, sem briga, sem criticar, sem esculhambação, mas falando de fato e ouvindo o outro. E no diálogo, casal, aquela coisa boa, né, é justamente o reivindicar e o conceder, que é o acordo. Se o casal não conseguir entrar em acordo, gente, não tem relacionamento. Isso acontece em qualquer circunstância, seja um relacionamento profissional, seja amizade, seja na família. Eu sempre trabalho com famílias inteiras e é muito legal a gente abordar esse assunto do expressar-se, saber conversar, saber ouvir, saber conceder, saber reivindicar. Isso é uma arte realmente nos relacionamentos, mas que facilita e amadurece, né? Os dois lados conseguindo se manter de uma maneira clara, objetiva, verdadeira. Isso só deixa o relacionamento melhor. Dúvidas, críticas, perguntas, deixe aí o seu like, deixe a sua pergunta e ou sugestão que você queira que eu aborde, ou esclarecimentos. Eu fico muito feliz de poder ver os seus comentários e atender às solicitações. Eu agradeço muito pela sua atenção, gostaria que você divulgasse esse assunto, ele é bastante interessante, muita gente precisa, com certeza, dessas reflexões. Então divulgue e compartilhe, ok? Namastê, muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo, até o próximo assunto.